Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. Ele pelo menos não faz isso. É tipo, eu pelo menos não me trai. Ou, pelo menos trai, mas é um bom pai em casa. Décimo segundo episódio número 12 do Aprendi com Manhã. Se você não me conhece, meu nome é Indiara Vitório de Manhã. Você pode me achar assim também no Instagram, né? Eu sou da Bahia, sou nascida e criada na Bahia, na cidade de Feira de Santana. E moro na Europa, vou completar 5 anos morando na Europa em maio agora desse ano, de 2025. Então já tem um tempinho aí morando fora. E a ideia desse podcast é passar o que a gente aprendeu com nossas mães, o que a gente aprendeu de bom e quer passar pra frente, o que não aprendemos de bom e que não queremos passar pra frente. Entender um pouco, né, da história de quem veio antes de nós e o que é bom ou não reproduzir. Só que o tema do episódio de hoje não vai ser sobre mãe em específico, vai ser sobre pai. O tema é paternidade. Você deve ter visto aí na capa, né? E pra mim é um tema super delicado, é um tema que gera gatilho, porque eu não fui criada pelo meu pai. A ausência do meu pai foi algo que me impactou muito na minha infância e adolescência e que acho que me impacta hoje em algumas ações minhas, de uma certa forma. Mas é isso, né? A gente vai entendendo, vai praticando o autoconhecimento e entendendo um pouco do porquê de certas coisas. E eu pensei em fazer esse podcast justamente porque eu ganhei um livro de uma amiga minha que eu tava pra ler já há um bom tempo. É de uma autora que eu já tinha lido um dos livros dela. É uma autora que nasceu em Londres, mas os pais são jamaicanos. A mãe é jamaicana, metade jamaicana e metade indiana. E o pai é jamaicano, então é uma mulher preta. E o primeiro livro dela, o Queenie, que eu li ano passado, mexeu muito comigo, né? E aí, esse livro, minha amiga me deu, Carol, quando eu tava contando um pouco sobre minha história, minha relação com meu pai, com a mãe, ela falou, amiga, lê esse livro porque ele tem muito a ver com você. O nome do livro é People Person. Não sei como seria a tradução em português, eu ganhei ele em inglês, li ele em inglês, mas é da autora Candice Cody Williams. Quando eu postar esse episódio, eu vou ver se eu consigo achar ele em português também, coloco nos meus stories no @indiaravitório. E esse livro conta a história de um pai preto que teve 5 filhos com 4 mulheres diferentes. Uma dessas mulheres teve 2 dos filhos dele. E com nenhum desses filhos ele foi um pai presente. E nossa, esse livro me atravessou de uma forma. Eu comecei a ler ele em dezembro de 2023 e finalizei agora nesse início de 2024. E quando eu finalizei ele, me deu explodiu minha cabeça assim, sabe? Eu percebi, por exemplo, que às vezes eu tenho dificuldade de mostrar amor, por mais que eu ame. E olha que eu sou uma pessoa muito carinhosa e que expresso muito meu amor pra amigos e tal. Mas nas minhas relações, às vezes eu tenho medo de não ser recíproco ou eu fico achando que não é recíproco. E lendo esse livro, eu percebi que é porque eu passei muito tempo da minha vida amando o meu pai, procurando esse amor do meu pai e não tive, era um amor que não era recíproco. Eu amava ele e supostamente ele deveria me amar incondicionalmente, né? Porque pai. E eu não sentia a retribuição desse amor. E hoje, em algumas das minhas relações, eu percebo essa dificuldade que eu tenho em, às vezes, aceitar o amor só por aceitar, sabe? Às vezes o ranço que eu tenho do homem hétero branco, porque meu pai era branco. E o impacto que a ausência do meu pai trouxe pra mim no meu jeito, sabe? Às vezes, assim, eu sou muito do embate e tudo mais. Mas antes de eu começar a falar mais sobre isso, eu pedi pra manhã trazer um áudio falando um pouco de como o pai era, né? Porque eu não tenho memórias assim com ele e pedi pra ela falar. Sobe o som, Adolfo. Oi, Indy, Deus te abençoe. Tudo em paz por aí? Aqui tudo bem. Então, Indy, seu pai, minha filha, era um pai muito bonzinho, mas ele não queria ter certos compromissos.
Porque assim, ele bebia todos os dias. Quando eu ia falar, ele não gostava, ele se irritava. Era um tipo de uma pessoa que não queria ouvir conversa nenhuma. Todas as conversas ele se irritava e saía, não dava ouvido. Mas foi um pai assim para você, carinhoso, nunca lhe maltratou, apesar do pouco tempo. A mim também nunca me maltratou. Só tinha essa coisa que não queria ouvir nada, não queria ter compromisso mesmo, como eu já falei, nenhum. Era assim, aquela pessoa que não ligava para muita coisa, não queria ter aquela responsabilidade, é, direito, como manda o figurino, mas enfim, é isso. Ele era assim, mas era meu amigo, né? Era meu amigo, muito gente boa. Só tinha esses defeitos que não queria mesmo ouvir nada, nada, e ficou doente, né? Ficou doentado, ficou internado. E aí, minha filha, Deus levou e pronto. É assim mesmo. Eu não gosto muito de puxar esse assunto, porque é coisa passada e eu não me sinto bem nem puxar esse assunto, minha filha. Tchau, minha querida. Boa noite, minha filha. Engraçado que assim que eu escutei esse áudio, a primeira coisa que eu perguntei pra mãe é: quando é que esse homem foi carinhoso que eu não lembro? Foi quando eu era bebê, né? E aí ela pegou e falou que sim, quando era bebê ele teve ali, né, por perto. Mas eu acho interessante a fala de mãe, que tem 62 anos, vai completar 63 esse ano, de que ele ajudava, ele era bom, de que o mínimo, né, na geração das nossas mães, que não é muito longe da nossa, eu tenho 27 anos, completo 28, nasci no ano de 1996 e minha mãe no ano de 1961. Então tem uma diferença ali, né, de 35 anos, minha mãe me teve com 35 anos, mas não é muito longe, né? E mudanças do tipo estruturais, como machismo, patriarcado, coisas que estão enraizadas na nossa sociedade, demora realmente muito tempo para mudar. E como minha mãe fala assim de uma forma, não, ele nunca me tratou mal, assim, mas o tratar mal é tipo assim, não agrediu, né? Porque naquela época, infelizmente, era comum homens também agredirem mulheres. E ele não agrediu, então, ele não era um cara tão ruim assim. Como a gente tinha uma tendência, né? Acho que hoje ainda existe muito, mas a gente tá conseguindo mudar essa ótica. A gente tinha uma tendência de achar, não, ele pelo menos não faz isso. É tipo, eu pelo menos não me trai. Ou, pelo menos trai, mas é um bom pai em casa. Eu escutava muito isso. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que eu ouvia minha mãe, quando era pequena, falando muito com ela. Era uma amiga de manhã. E era isso. Era muito nítido. Todo mundo sabia que o marido dela traía ela, mas pelo menos ele era um bom pai e botava comida dentro de casa. E tinha também, né, aquela coisa de a mulher tá ali sem ter a sua independência financeira e tudo mais, e ficar muito mais vulnerável, principalmente se você tivesse um filho. E aí mãe fala isso, né, de que ele não queria assumir a responsabilidade de pai. E eu lembro muito de como o painho vinha assim, né, tipo, eu ligava pra ele, eu ia pra casa da minha avó paterna, a mãe dele no caso, em busca dele. Eu não sabia onde meu pai morava. Acho que nem mãe sabia onde o pai morava. E aí, Tânia, que é o nome da minha mãe, se você não escutou os outros episódios, já tem 11 episódios produzidos que tem uma linha cronológica muito boa, cada um com um tema, com pitaco de manhã, com o meu pitaco. Te convido a ouvir os outros quando acabar esse episódio. E aí, quando eu falar Tânia, você já sabe que é Dona Tânia, Mimi, o apelido dela. E aí, Tânia fala, né, de que, que ela também não gosta de lembrar muito, né? Falei pra ela ser breve. Geralmente eu sempre falo, mãe, manda um áudio. Não precisa dar bom dia, boa noite, boa tarde, mas ela sempre manda. E de até 2 minutos. E eu sei que esse assunto mexe muito com ela, porque ela teve que assumir o papel de pai. E aqui eu tô partindo do pressuposto de uma relação hétero, né? Heteronormativa, de pai, mãe, homem e mulher. Mas eu acho que quando você assume a responsabilidade de ter um filho, é muito bom ter uma rede de apoio, independente da sua relação, né? Tipo assim, sendo 2 mães, 2 pais,
Tá tudo bem, né? Hoje em dia a gente tem vários recortes e a gente tá falando mais sobre isso, é muito importante. Eu tô falando partindo do pressuposto de uma relação hétero, porque era a relação que minha mãe teve, e eu tô compartilhando muito a partir da minha ótica, mas se você teve uma outra realidade, se sinta abraçado. Só que eu acho que quando você assume a responsabilidade de ter um filho com uma outra pessoa, independente de você ser hétero ou não, é importante ser duas pessoas. Gente, eu acho que criar um filho dá muito trabalho. Eu ainda não tive filho. Não pretendo ter por agora, mas talvez daqui a uns 3, 4 anos. E eu, por muito tempo, falei que eu não queria ser mãe, porque eu tinha muito, 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 muito medo de criar um filho sozinha. E eu sei, né, que no Brasil a gente tem um alto índice de mulheres, de mães solo, né, mulheres que criaram seus filhos sozinha e que mesmo quando o pai estava presente na prática, ela também criou seu filho sozinha. E principalmente mulheres negras. Eu sei que no final das contas eu teria uma rede de apoio ali, que eu conseguiria criar esse filho. Mas eu acho que seria muito gatilho, porque eu sei o quanto manhã lutou pra me criar sozinha, dentro das condições que ela tinha, dentro do pouco acesso que ela tinha. Hoje, olhando em retrospectiva, né, naquela época eu não entendia muito bem, lógico, criança, adolescente, mas eu vejo a solidão que minha mãe tinha, assim, sabe? E o jeito que o sistema meio que pressionava ela, sabe? Ai, tem que ser bem cuidada, tem que ser, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como a sociedade dava pitaco em como eu deveria ser criada e como eu deveria me comportar. E eu não ligava, obviamente eu sempre fui um pouco, né, fora da caixa. Mas minha mãe ligava, porque essa responsabilidade estava 100% na mão dela. A responsabilidade psicológica de criar um filho, financeira. Painho, ele foi muito ausente, ele era alcoólatra. E eu lembro de uma vez que eu liguei pra ele, e eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, porque essa memória é muito viva. E aí ele tinha diabetes também, né? E aí eu liguei pra ele, perguntei como é que ele tava e tal, porque ouvi boatos de que a saúde dele tava debilitada. E aí ele pegou e falou bem assim pra mim: por que você tá me perguntando? Você é médica? Você é médica? Você vai resolver alguma coisa? E eu fiquei sem resposta, né? Eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Até um tempo atrás eu não conseguia falar do meu pai sem chorar. E aí eu, depois desse dia, falei: mãe, eu não vou ligar mais, não vou mais atrás de painho, ele que se lasque. E aí, beleza, né? E eu passei anos sem ouvir notícia de painho. Tinha um contato com os primos meus, alguns primos meus que eram mais próximos. Eu tenho um irmão por parte de pai, um irmão e uma irmã. E é engraçado que no livro, esses 5 irmãos, eles só se viram uma vez quando eram crianças. Alguns adolescentes e outras crianças, a diferença de idade deles não era muita. E depois eles se reencontraram mais velhos pra resolver um problema. Uma das irmãs precisou resolver um problema e eles tiveram que se conectar pra poder resolver esse problema. E eu fico imaginando, né? Eu não tenho contato com os meus irmãos. Eu pensei, gente, essa pessoa, alguma coisa acontecer que me junte aos meus irmãos de alguma forma. Eu tinha até contato com o meu irmão que veio antes de mim, meu irmão mais velho. E depois eu perdi esse contato enfim, né? A vida vai tomando rumos diferentes. Eu lembro que a mãe do meu irmão tinha um contato com a mãe, que ela veio antes, né? Mas a mãe da minha irmã, que veio antes de mim, veio depois de mim, não gostava de manhã. Meu pai escondeu dessa nova esposa, que ele teve depois de manhã, que tinha uma filha. Então, em uma reunião de família, meu avô, que Deus o tenha, painho também já faleceu, meus avós também paternos já faleceram. E aí meu avô falou, não sei o que lá, em diário e tal, porque volta e meia eu ia lá, nessa procura de atenção de painho. E aí a mulher dele descobriu assim, isso eu já tinha 5, 6 anos, e eu já tinha nascido antes da relação deles. Se eu não me engano, que a mãe ela não conversa muito sobre isso, porque eu acho que é uma parte da vida dela que machuca muito ela recordar, painho traiu manhã com ela, com essa esposa. E é muito louco como o machismo ele é tão perverso que coloca uma mulher contra a outra. Tipo, manhã não tinha nada contra ela. Eu lembro muito nítido disso. Mas as coisas, painho manipulou ela de uma forma que eu não sei, eu não tive contato com ela. Mas
Eu vou chegar nessa parte, né? Eu vou chegar nessa parte pra não pular etapas. Tá. Painho, eu vou tentar não pular etapas, porque eu já ia contar uma coisa que vocês iam perder a linha cronológica das coisas. Então tá. 12, 13 anos, isso aqui eu não lembro da idade exata. Painho me deu essa resposta. Uma das respostas que ele me dava, né? Sempre era a mãe tentando. Balbino, manda um dinheiro. Às vezes eu tinha que ir atrás dele. Que ele vendia remédio, vendia um monte de bugiganga. Até hoje eu não sei com que pai trabalhava. Se candidatou pra vereador uma vez. Ele vendia vela por um tempo, então ele botou o nome de candidato a vereador de Balbino da Vela. E foi. Eu guardei por anos um santinho dele, né? Que é o papelzinho que a gente tem com o número do candidato e tal. Que era a foto que eu tinha dele, porque eu não tinha uma foto com ele. E eu guardei por muitos anos, depois eu desfiz. E fiquei muitos anos sem ter esse contato. Por muito tempo eu ia lá na casa da minha avó, ia na Marechal Deodoro, que eu sabia que ele trabalhava. Às vezes ele me dava um dinheiro, tipo, R$ 50, uma ou duas vezes no ano. Que naquela época R$ 50 até valia, mas tá, não dá pra sustentar o filho. Mãe que me sustentou de tudo, de comida, de alimentação. Sempre fez o máximo pra não deixar faltar o essencial, né? Não tinha luxo, não tinha mesmo, mas tava ali bem suprida, minha mãe sempre me zelou pela minha educação, etc. E aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos. Tava numa empresa de telemarketing, depois eu fui pra uma empresa que era uma indústria de papelão. Entrei como jovem aprendiz e depois eu fui efetivada. Então nessa empresa eu fiquei 5 anos e foi a última empresa que eu trabalhei antes de vir morar fora. E eu lembro de um dia muito nítido, porque assim, por muito tempo o pai também, quando ele tava bêbado, ele me ligava meio alegre. E me prometia coisas, prometia que ia lá em casa, eu me arrumava, eu criava essa expectativa. Às vezes ele ia, mas a maioria das vezes ele não ia. E nesse dia que ele me ligou, ou seja, eu já tinha 17 anos, 17, 18 anos. E ele me ligou, do nada, eu tava voltando, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu tava na indústria, eu almoçava no refeitório, e aí eu tava voltando do refeitório e apareceu um número que eu não conhecia, né, porque eu tinha anos sem contato com ele. Atendi. E aí ele pegou e falou: oi, minha filha, tudo bom? É seu pai e tal. Eu fiquei sem reação, eu lembro que eu comecei a tremer na hora. Mexeu muito comigo. Isso era uma sexta-feira. E ele falou assim: sobre o que você tá trabalhando, tô muito orgulhoso de você e tal. E, gente, eu nunca ouvi ele falando daquele jeito. Ele já tava bem doente. Nessa época, teve boatos de que ele aceitou Jesus, que tava na igreja, que tava... Aquela época em que algumas pessoas estão vendo que a morte tá chegando e começa a se arrepender das coisas, sabe? E aí ele falou assim: amanhã você vai estar em casa? Era no sábado, né? Aí eu falei: vou, pai, eu vou. Aí ele: tá bom, eu vou passar lá amanhã pra poder te ver. E era muito engraçado porque a Índia era quase adulta, né? Se você falar de idade, quase adulta, mas eu já tinha responsabilidade de adulta há muito tempo. Tava muito descrente de que ele fosse de fato. Mas a Indiara criança ficou muito feliz, né? Eu acho que a gente tem sempre a nossa criança interior dentro da gente, que em alguns momentos da vida adulta vai entrando em conflito, né? Eu falei: pô, não vou acreditar que o pai não vai. Mas ao mesmo tempo eu acreditei muito, fiquei muito feliz. E quando chegou no sábado ele não apareceu, né? Eu liguei pro número que ele tinha me ligado e ele não apareceu e sumiu de novo. E eu não tentei contato mais de novo, porque me machucava muito esse joguinho, né? Vai, não vai. Eu passei a minha vida toda procurando esse amor, essa atenção. Eu lembro que ele sempre falava assim: tô sem dinheiro, tá? Pai, eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu quero só o seu carinho, sua atenção. Eu lembro muito, assim, de festa dos pais na escola, nessa época. E eu ficava assim: poxa, eu queria muito ter ele comigo. E não sei, eu nunca consegui sentir raiva. Eu acho que eu tenho uma mágoa, assim, porque agora chegando nessa parte, né? Teve quando Painho, ele tava eu já tinha uns 22, 21, 22. Foi quando ele faleceu. E nesse ano que ele faleceu, eu lembro, ele morreu em abril. Eu lembro que no início do ano, eu fui no hospital vê-lo. Ele tava muito debilitado. Muito debilitado. Minto. Foi antes disso, aí teve esse momento, depois ele foi parar no hospital. Aí uns 2 anos depois ele foi parar no hospital, eu fui visitar ele.
Ou foi antes disso, pra mim essas memórias são muito turvas, sabe? Porque são coisas que me magoaram tanto que eu fico meio perdida na linha cronológica do tempo. Mas teve uma vez que eu fui no hospital visitar ele e a atual esposa dele ficou chateada porque eu tinha ido e me ligou dizendo que não era pra eu ir. E minha mãe ficou puta da vida. E, enfim, tá bom, não vou mais, vou sumir da vida dele. E é muito assim, eu não... Por muito tempo eu alimentei um sentimento ruim, né? Tipo assim, de raiva dessa mulher. Mas hoje eu também não culpo. Eu não sei o que é que o pai fazia com ela, o que é que passava na cabeça dela, o que é que... Quem tinha a responsabilidade e que deveria ser 100% presente na minha vida era painho. E isso, nem, sabe? Se ele quisesse de fato, ninguém ia tirar isso. Então, assim, eu tento não julgar, né? Eu acho que aquela época, como eu falei, essa geração da minha mãe e provavelmente da sua mãe também, né? Você que tá me escutando, era muito isso. Criava-se uma rivalidade feminina constante. E hoje o que eu, assim, não vou ser hipócrita de que eu não tenho uma mágoa, né? Mas eu fico, cara, eu queria ter a oportunidade de entender, sabe? E aí, no ano que o pai faleceu, me falaram, olha, seu pai tá bem doente, meu primo me falou, e seu pai tá bem doente, tudo mais. Acho bom você visitar ele tá internado novamente. E aí eu lembro que eu liguei pra ele, uma sexta, e ele falou, filha, vem aqui no domingo, tô morando em tal lugar e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com um primo meu, esse primo falou que ia me levar, e eu fui, me arrumei toda no domingo, tava na maior expectativa. Acho que tinha pegado alguma coisa com manhã vende Avon, Natura, Boticário, alguma lembrancinha pra levar pra ele, sabe? E aí, eu liguei o dia todo pra Painho, que ele ficou de confirmar o endereço e ele não atendeu. E isso me devastou, porque nem ele nem meu primo atendia, sabe? E mais uma vez, eu criei expectativa. E aí, na segunda-feira, meu primo me ligou de manhã e falou, Índia, seu pai foi parar no hospital, eu acho que o estado dele tá muito crítico, e eu acho melhor você visitar ele já no hospital, já que ontem não deu e tal. Ele pessoalmente eu te conto o que aconteceu ontem, enfim. E aí, pessoalmente eu te conto o que aconteceu ontem, mas se você puder, o horário de visita é às 3 horas, e eu vou te buscar aí no seu trabalho, e a gente vai lá. Eu falei com o meu chefe na época. E tava programada pra sair do trabalho umas 2 e pouca pra poder chegar no horário de visita. Quando deu 2 e pouca, meu primo me liga. Eu tava meio que me arrumando já pra descer, né? Da sala que eu trabalhava. E ele fala, Indy, infelizmente seu pai faleceu. E isso me quebrou. Eu lembro que eu comecei a chorar assim na sala, no trabalho, porque eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com ele, sabe? De entender o porquê essa ausência. Eu sei que deve ter um motivo, sabe? E é muito louco porque, assim, no livro, esse homem preto, ele também ele não teve um exemplo de pai e de mãe. E Painho era um homem branco e que teve o privilégio, que naquela época era um privilégio, só de ser branco ele já era privilegiado, né? Vamos lá. Mas os meus avós ficaram juntos até realmente o final da vida. Então ele tinha uma referência de pai e de mãe. E todos os meus outros tios era presente na vida dos filhos. Eu não consigo entender, assim, muito provavelmente o alcoolismo interferiu nesse discernimento dele. Mas eu queria conversar, falar, velho, o que foi que aconteceu? Por que isso? Tipo, sabe? Por quê? Sabe? Ouvi. E no dia, aí tá, a parte da esposa dele, né? Que eu fiquei muito chateada, porque eu ia pro velório, que era na casa que ele morava, que era com ela. E ela não permitiu que eu fosse. E até hoje eu também não consigo entender o porquê dessa raiva de uma pessoa que ela nunca conversou e nunca viu na vida, né? Que não tinha nada a ver com o que ela tivesse com o pai, né? Ou que essa relação, que não existe uma relação, né? Mas o fato de eu existir interferia entre eles dois. Não era culpa minha. E é muito isso. Os homens, eles estão o tempo todo sendo isentos de responsabilidades, sabe? Só por ser mulher, a gente tem que fazer 2, 3 vezes mais. E eu sei que parece meio clichê, né? Quem não tá envolvido com o assunto, ou quem não tem essa dor, quem não é mulher, né? Homens ouvindo isso, homem hétero, cis, me ouvindo agora deve falar, ai meu Deus, esse papo de novo, sabe? Mas só quem passa na pele algumas coisas vai entender. É que nem
Eu tava vendo um. Eu não tô acompanhando Big Brother, né? Acho que quando eu estiver no Brasil eu vou acompanhar com manhã, sentar lá com ela, mas como eu tô aqui em Portugal, na correria, o horário não bate, enfim, não tô acompanhando, mas você abre o Instagram, você acaba acompanhando. E eu vi um vídeo, né, de dois caras negros, favelados, que um dos caras não tinha um tênis, acho que era o Luigi, não tinha um tênis, não tinha muito tênis, né, só tinha um ou dois. E aí o outro colega que tinha mais tênis sobrando, que acho que ele é rapper também, não sei direito, tá, gente? Mas você deve ter visto aí no Big Brother. Deu um tênis pra o cara e falou, ó, fica aqui entre nós, né? Lógico, entre nós, entre ele e o cara, né? Pra não falar com as pessoas da casa. Fica aqui entre nós, toma aqui. E isso mexeu muito comigo, porque foi bem na semana que eu tava finalizando o livro. E o quanto que, assim, eu usei roupa de outras pessoas, usei um tênis até tá bem desgastado. Tipo, sabe? Coisas assim, uma certa escassez. E isso eu vejo hoje, por exemplo, o medo que eu tenho de voltar pra escassez. É que nem eu vejo muito dessa minha infância reverberando hoje em algumas decisões. Por exemplo, eu vejo uma galera, né, meio alternativa. Eu amo viajar, já falei aqui. Amo. E assim, sempre que possível eu tô viajando e não viajo pra luxar, sabe? Eu prezo pelo conforto, mas fazendo tudo ali no orçamento ok. Só que, por exemplo, eu não faria uma viagem pra pedir carona na estrada. Porque quando manhã me levava pra casa de vovó, às vezes não tinha transporte público pra voltar. E eu já, muito pequena, manhã me segurando, me arrastando assim, no meio da pista, 9, 10 horas da noite, nos quatro, pedindo carona na estrada, ou esperando o ônibus, sabe? Tipo, esperando uma carona. E isso pra mim é gatilho, porque eu sei que minha mãe não tava confortável com aquela sensação, aquela situação. E então, pra mim hoje, tipo, eu não me coloco em tantas situações de vulnerabilidade, porque eu estive em situações de vulnerabilidade por muito tempo. Então, esse fato de, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A galera que quer ser meio roots, mas que teve uma vida muito confortável a vida toda, e pode se dar esse luxo de viver um pouco roots e ser ok, sabe? Não que eu não vá, tipo, se for preciso, eu tô muito aberta a mudanças, tô muito aberta a dar passos atrás na minha vida pra depois dar 2, 3 pra frente. Eu acho que a humildade, ela tem que estar presente o tempo todo no nosso processo. Mas tem coisas que hoje eu falo assim, gente, não vou me colocar nessa situação. E muito disso é porque minha mãe teve que ser mãe e pai. E esse papel não deveria ser dela. Esse papel deveria ser do meu pai. Pai tem que ser pai. O homem não deveria ter essa escolha de, eu vou ser pai, eu vou registrar. Pai me registrou, né? Eu vou registrar, eu vou assumir, sabe? Eu vejo muito isso também no dia a dia, quando minha mãe, tipo, ela acha muito incrível quando o homem ele faz alguma coisa em casa, sabe? E eu sempre questionei, muito do meu jeito de questionar algumas situações tipo assim, pô, por que tá todo mundo aqui na casa de vovó? Só as mulheres estão ajudando em casa e os homens estão tudo tomando a cervejinha ali sentado. Por que esse trabalho de casa é só da mulher? Sabe? Por que é só a mulher que tá revirando tudo pra poder fazer tal coisa, pra poder resolver, pra poder tomar a frente? A minha família, como você pode ouvir no primeiro episódio, ela é feita e sustentada por mulheres, sabe? Lógico que tem meus tios, tem homens na família que ajudam, mas se as mulheres da minha família deixarem de existir, minha família meio que desmorona, sabe? As mães da minha família é que seguram a marimba. São poucos homens da minha família, infelizmente, que seguram a marimba de ser um pai, de ser um bom companheiro para sua esposa. E isso aqui, se o povo da minha família ouvir, vai falar, eita, é incendiária, é ousada. Mas é a verdade, é a verdade. Tem toda uma estrutura ali, né? Tem muito resquício da geração em que, por exemplo, minha avó sempre criou todos os filhos para poderem ajudar em casa, para poderem serem perseverantes. Lógico, tem uma união entre os filhos, né? Por exemplo, meu tio mais velho, tio Finho, apelido dele, né? O nome dele é Marivaldo, mas tio Finho é um homão e tanto agora nesse momento que minha avó tá doente. Mas é isso. Eu já vi várias situações em que os homens, as situações da minha família, que eu não vou botar aqui no ventilador pra não ser odiada, que passam pano para os homens da minha família, porque o jeito que minha avó aprendeu, né, era de que,
por mais que ela tenha botado meu avô pra fora e criado os 9 filhos sozinha a partir de um tempo, se tem a noção de que a voz altiva dentro de casa é do homem, apesar da minha avó sempre ter tido a voz altiva, né? A voz altiva na Bahia é, tipo assim, a voz mais alta. E minha mãe, por exemplo, eu lembro que minha madrinha até falou, essa é a sua força, minha filha, né? Quando eu terminei o meu último relacionamento, ela falando que minha mãe, por mais que tivesse tudo difícil ali, minha mãe vinha, levantava, eu nem sabia, né? Tipo, antes do meu pai, ela teve um companheiro também, e ela falando que era bem complicado, esse companheiro, ele era meio agressivo e tal, e minha mãe nunca aceitou que ele agredisse, e sempre levantava e ia trabalhar no outro dia, e aquela garra, assim, de continuar. Mas é porque, às vezes, a gente não tem a opção de parar e falar, pô, sabe, eu não consigo hoje não continuar. A gente tem que seguir. E hoje eu percebo a minha dificuldade de, às vezes, pedir ajuda e aceitar ajuda, sabe? De falar, cara, eu não tô bem hoje. No dia, eu ia gravar esse podcast, né? Há uns 3 dias eu tô gravando esse podcast numa segunda. Eu ia gravar na sexta e sábado. Eu sempre tento gravar na sexta ou no sábado. No máximo no domingo. E eu tô gravando na segunda porque na sexta-feira eu tive minha primeira crise de ansiedade. E eu só tô falando disso aqui porque eu sei que muita gente passa por ansiedade, né? E passa por momentos vulneráveis como eu tô passando. Porque eu acho que a minha vida teve que me fazer muito forte o tempo todo. Eu tive que ir pra frente, tive que ir pro embate. Minha mãe tava preocupada com outras coisas e às vezes não conseguia dar conta de tudo, de ser essa mãe e ser esse pai, né? Ela fazia o que ela podia. E eu sempre tive que ser muito eu por eu mesma, assim, muita coisa, muita coisa. E aí, hoje em dia, eu tenho dificuldade de parar eu não consigo parar de trabalhar, de pensar. Minha mente, eu vivo numa luta constante, eu e a minha mente. A minha mente é uma mente ansiosa, né? Minha cabeça, tipo, é uma explosão de pensamentos constantes. Eu tenho muitas ideias e aí eu quero botar em prática, mas aí eu não tô com investimento para aquilo. Tô em um momento vulnerável, financeiramente e profissionalmente falando, em que pela primeira vez eu não tô como eu planejei. Eu sempre fui muito planejada, principalmente para chegar até a Europa. Eu passei 3 anos juntando dinheiro. 3 anos no Brasil, abdicando de muita coisa e tudo mais. E eu sempre tive meu futuro muito trilhado, assim, não, eu quero ano que vem eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Desde quando tô morando aqui na Europa, faço uma caixinha da viagem, uma reserva de emergência. E o final de 2023, né, os últimos meses de 2023 foram meses conturbados, que bagunçou tudo isso. E aí eu acho que esse é o momento mais vulnerável, né, dessa minha carreira aqui e dos meus projetos aqui, em que eu tô tentando ressignificar muita coisa. E eu percebo a minha dificuldade em respirar, em parar, em desacelerar, porque eu sinto que se eu desacelerar, desmorona tudo. E ao mesmo tempo que eu sei, né, eu faço terapia, busco autoconhecimento, que eu sei, calma, é uma fase, calma e tal. Eu já passei por fases muito piores na minha vida. Bate o desespero. E eu acho que foi por isso que na sexta-feira eu tive minha primeira crise de ansiedade. E eu acho que foi uma crise de ansiedade, que meu coração ficava muito acelerado, minha cabeça pesada, meio tonta. E, coincidentemente, eu tinha terminado o livro uma vez antes, então eu acho que mexeu alguma coisa aqui dentro. Minha terapeuta tava de férias, eu volto essa semana, vou ter terapia, vou conversar muito sobre isso. Mas eu sinto muito pela Indiara do passado ter que ter lidado com tudo que lidou e por ainda reverberar em muitas das minhas ações, mesmo que inconscientemente, mas eu busco essa melhoria constante. Sinto muito pela minha mãe, que teve que lidar com tanta coisa sozinha e segurar a barra de, sabe, não saber o que vai ter na mesa pra comer amanhã. Eu recebi um áudio do meu cunhado, né, namorado da minha irmã de consideração, minha prima irmã, e ele mandou esse áudio aqui. Sobe o som, Adolfo. Mulher, tô aqui na casa de sua mãe e vim aqui na casinha que vocês moravam. Mulher, quando tu falava, eu não tinha noção do que tu falava, não. Velho. A Ana já postou vídeo e tudo. Não, eu sei que ela postou vídeo e tudo falando, mas, velho, como, Indy? Como? Rapaz, velho, você é uma guerreira, viu, velho? Já é uma vencedora de qualquer forma. Sem brincadeira. Ah, pô. E assim, eu sempre tinha na minha cabeça, né,
cara, tem gente em situações piores, tem gente passando fome, eu não vou reclamar. E pra mim é muito difícil também, às vezes, falar que uma situação tá sendo muito difícil, porque eu fico, cara, eu não vou reclamar, eu já tive um lugar pior, eu não vou reclamar, não vou reclamar. Segue em frente, segue em frente. E, tipo, o João, quando ele me mandou esse áudio, um cheiro ao meu cunhado, não sei se você tá ouvindo, eu sempre lembro, assim, toda vez que eu vou no Brasil, é meio que uma recarga, é caótico, porque eu me sinto na obrigação de resolver o problema de todo mundo, e eu sinto que a minha família acha que eu tô muito bem de vida. Lógico que eu tô mais confortável aqui, mas eu acho que de todo mundo eu tô muito mais vulnerável, porque eu não tenho uma rede de apoio aqui, e eu tô longe de todo mundo, então é muito eu por eu mesma. E aí ele falando, nega, você é uma guerreira e tal, porque ele viu a minha casa, quando eu falo da onde eu morava, as pessoas às vezes não acreditam, sabe? Era um cubículo mesmo. E eu sinto muito ter tido que morar naquela casa por 19 anos, sabe? E me senti inferior por muito tempo. Acho que hoje eu recebo muita mensagem falando, Indy, você é inspiradora, você é empoderada, você é isso e aquilo. Mas por muito tempo na minha vida eu me senti inferior às pessoas ao meu redor, sabe? Eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedora de estar em alguns lugares. Parecia que, tipo assim, todo mundo era melhor que eu, sabe? E acho que isso, lógico, graças a Deus eu fui quebrando. Volta e meia eu tenho picos de autoestima. Então lá em cima, aí às vezes, né, eu tô mais pra baixo. Mas hoje eu sei que eu sou merecedora de tudo que eu conquistei e de tudo que eu vou conquistar. Mas tudo isso, né, eu vejo a correlação com essa ausência de pai, com essa rejeição, né, de... Pô, eu tenho uma filha, deixa eu dar amor pra essa filha que tá aqui me ligando, querendo me dar amor. Então, era pra ter avisado no início desse episódio, que esse episódio é um episódio pesado. Mas eu quero que você encaminhe para as pessoas que acham que estão fazendo um bom trabalho como pai. Eu sei que às vezes, Bruna, né, ela falou isso no terceiro episódio, de que a pessoa, no terceiro ou quarto episódio, de que ninguém nasce sabendo ser pai ou sabendo ser mãe. Eu sei disso. Eu ainda não sou mãe, então eu sei que eu vou tentar ser a melhor mãe possível, mas eu vou falhar no processo. Mas você, homem, hétero, cis, ou, sei lá, independente, você que assumiu a responsabilidade de ser um pai ou de ser uma mãe, você tá fazendo o seu melhor? Você tá dando o seu melhor? Você tá dando atenção? Porque você rejeita uma criança que quer te dar um amor, ou mesmo que você não tenha dinheiro, gente, é sério, mãe, ela não tinha dinheiro, mas eu sou apaixonada por mãinha, mesmo com os defeitos, com tudo, porque minha mãe não é perfeita, tá? Eu não sou perfeita, ninguém é perfeita. Mas ela tava ali, sabe? Então, esteja ali. Às vezes a gente só precisa de um ombro amigo, a gente só precisa de alguém que escute, um abraço apertado. Só isso, não é muito. Então, esteja presente pro seu filho, pra sua filha. Eu tava conversando com uma amiga minha, que aí tem um familiar dela, né, que assumiu pra família, que é um homem gay. E aí o pai dele tá sem falar com ele. E eu fiquei assim, cara, como assim, sabe? Como assim? A pessoa tá sem falar com o filho porque o cara falou, tipo, o que interfere, gente? Eu fico muito puta com essas situações, porque eu sei o buraco que deixa na gente essa ausência de um amor que a gente espera que tenha. Eu não tô aqui pra romantizar a maternidade, nem mesmo a paternidade. Eu sei que nem todo mundo teve uma família, por exemplo, eu ainda tive a grande honra de ter uma mãe, uma família materna muito unida, de encontrar a presença de um pai em uma pessoa que foi um grande pai pra mim, continua sendo, que é Painho Vami, que inclusive, bem lembrado, eu fiz Painho, gente, Painho é um homem muito discreto. E ele não gosta de mandar áudio, ele não é bom de manter uma comunicação via WhatsApp. Mas eu fiz Painho Vami, até pra esse episódio não ficar tão triste e não ficar tão pesado. Fiz Painho Vami, que pra mim é a referência de pai, e de amigo, e de companheiro, e de pessoa sensata, de homem, de verdade. E, por ironia do destino, esse é um homem branco, então ao mesmo tempo que eu tenho um ranço do homem branco, que é o ranço que Painho deixou, eu desfaço esse ranço com Painho Vami e vejo realmente que o amor
quando ele vem genuíno, quando você tem responsabilidade, quando você aguça seu olhar e quando você escurece os seus olhares e as suas ideias, ele consegue ultrapassar a barreira interracial, porque a minha madrinha é uma mulher negra e meu padrinho um homem branco, e estão juntos há 30 anos? Eu nem sei, é muito tempo. Desde que eu me entendo por gente. Mas acho que são 30 anos, né? Porque a Monique tem 30. E... Tá, botei... O pai vai falar agora. Fala, pai. Ser um bom marido, primeiramente, amar a sua esposa, buscar compreender as dificuldades de um casal, buscar ter um bom entendimento, uma boa convivência, para ter um bom relacionamento. Ser um bom pai, primeira coisa, amar seus filhos, buscar orientá-los no caminho certo, direcionar, que a gente tem uma boa experiência, o que é certo, o que é errado, buscar educá-los da melhor maneira, que a educação é fundamental em toda a vida, orientar que caminho seguir, auxiliar em suas dificuldades e apoiar em suas decisões para o bem deles. E é isso, né? Nada é melhor do que um homem que cumpre bem esse papel. Lógico que o pai também não é perfeito. Esse podcast nunca foi sobre perfeição, mas sobre a busca de melhorar continuamente. Eu tô buscando a minha melhoria, tô buscando as minhas atualizações, ressignificar, superar. Não vou dizer que esse vazio que pai deixou, ele foi 100% preenchido. Eu acho que ainda tem muita coisa pra lidar, muitas feridas pra curar, mas eu tô no meu processo de cura em que eu reconheço muita coisa. E eu espero que um dia, a gente consiga essa equidade que nós mulheres tanto lutamos e que a gente busca, né? Tipo, a gente pensa, não, se for um homem preto ele vai ser presente, mas às vezes não é. E se for, aí tem a barreira do homem branco, e aí às vezes o branco também não é. Então, assim, ser uma mulher hétero não é fácil. Depois você me conta se você não for uma mulher hétero, né? Como é pra você, se você pensa em construir uma família. E eu não tô falando só de gerar um filho, mas também de adotar. Enfim, de possibilidades, né? Não tô falando aqui só... trago muito essa visão hétero, como eu expliquei, porque é a minha realidade. Mas se você tiver uma outra, compartilha aqui. Ou me manda um direct no Instagram, @IndianaVitório, ou @Se Vai Bora. Ou deixa na caixinha aqui, eu olho todos os comentários que vocês deixam. Eu não consigo responder através do Spotify, mas eu olho e publico também. E eu espero que a gente consiga dias melhores. Que homem assuma uma responsabilidade de homem e que libere um pouquinho o ego, né? Eu lembro daquele livro que eu falei no último episódio, O Ego é Seu Inimigo? Tô lendo ele. Depois ele vai virar aí um tema de podcast. Mas que o homem abaixe a bola e faça e entenda que o mínimo que ele faz deveria ser o máximo, né? Deveria ser mais. Uma ajuda não é uma grande coisa. Não tá fazendo menos que sua obrigação, querido. É isso, gente. Se você é homem e tá me escutando, obrigada por ter escutado até aqui. Não é nada pessoal. Espero que você seja um homão da porra. Um homem por inteiro. Pra pessoa que você compartilha a vida. E pra pessoa que você ensina como é a vida também, tá? E se você tem aquele amigo que é meio sem noção, manda esse episódio pra ele. Se você tem alguém que você quer ajudar de alguma forma a desconstruir, alguém que vai ser pai, né? Manda esse episódio pra ele, né? Às vezes a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa só de presença e que você mostre continuamente que tá querendo melhorar, tá bom? Obrigada por ter escutado até aqui. Esse episódio tem a edição e direção criativa de Adolfo Job, @AdolfoJob, também tá aqui na descrição do episódio. Não esquece de deixar umas 5 estrelas, compartilhar esse episódio, esse podcast. Eu tô muito feliz com esse projeto e espero muito impactar positivamente, né? E trazer reflexões necessárias para homens e mulheres, não só para as mulheres, né? O que a gente aprendeu com mãe? Vamos levar pra frente. E o que a gente aprendeu com o painho, hein? Vamos levar pra frente o que é bom e romper o que teve de ruim. É isso. Um cheiro. Tchau, tchau.